Atenção, equipe de reportagem, por favor. Boa noite para você. Foram encontrados 2 sobreviventes do acidente que aconteceu com o helicóptero da empresa amazonense JVC Táxi Aéreo, perto de Boa Vista. Pouco movimento na sede da empresa em Manaus. O proprietário do helicóptero ainda não falou sobre o acidente, mas em nota, a empresa informou que está dando assistência às famílias e que a aeronave tinha passado por manutenção há 20 dias. O helicóptero, modelo Esquilo, parecido com esse, saiu de Surucucu, uma região da reserva indígena Yanomami, com destino a Boa Vista. 2 horas depois da decolagem, emitiu um sinal de alerta e a partir daí desapareceu. 5 pessoas estavam na aeronave. 2 foram encontradas com vida na tarde de hoje. O piloto Alberto Farias e Antônio José Melo, funcionário da Comissão de Aeroportos da região amazônica. Os outros 3 morreram carbonizados. O enfermeiro João Júnior, o mecânico José Galvão e o aspirante a oficial do Exército. O aspirante a oficial médico Oswaldo Nogueira da Silva Filho, de 31 anos, estava há 2 meses na região amazônica. Ele veio de Uberlândia, em Minas Gerais. A família já foi avisada e é acompanhada por um médico do Exército Brasileiro. A Força Aérea Brasileira ainda faz buscas na área e conta com a ajuda do Exército para resgatar os corpos. O Comando Militar da Amazônia encaminhou para a região equipes especializadas em sobrevivência na selva. É uma mata fechada, não tem condições de pouso. Deverá ser aberta uma clareira para que sejam infiltrados militares com a finalidade de fazerem a busca e o resgate do pessoal. Em janeiro do ano passado, um acidente parecido com esse aconteceu perto de Lábrea, no interior do Amazonas. Um helicóptero também da empresa JVC Táxi Aéreo desapareceu. Mas naquela ocasião, o piloto Silvar Apolinário, do Rio de Janeiro, e o mecânico Gilson Jesus Aquino, que morava em Manaus, não foram encontrados. Segundo a Força Aérea Brasileira, os 2 sobreviventes, Alberto Farias e Antônio José Melo, estão com ferimentos graves internados no Hospital Geral de Boa Vista. A empresa JVC informou que parentes serão levados a Roraima para reconhecimento dos corpos e acompanhamento dos sobreviventes. Devido ao mau tempo, a FAB só deve resgatar os mortos da mata amanhã. Bandidos assaltaram uma casa e fizeram 2 pessoas reféns na zona leste de Manaus. Eram 3h30 da manhã quando pelo menos 2 bandidos invadiram esta casa no bairro Zumbi, zona leste de Manaus. A ação foi silenciosa. Os bandidos arrombaram as fechaduras das portas e os donos da casa nem perceberam que estavam sendo assaltados. Foram os vizinhos que observaram a movimentação e chamaram a polícia. A guarnição que chegou procurou primeiro entrar, isolar o local, conter e acionar e estabelecer as primeiras negociações com os infratores. Uma parte do grupo fugiu. 2 deles ficaram dentro da residência e fizeram um casal como refém. Na hora que eu ia sair para trabalhar, 4h10 da manhã, daí eu fui surpreendido pelos dois rapazes com a arma na mão e falando que era um assalto e falasse se a polícia invadisse, eles iam atirar. Policiais da Rocam foram chamados e as negociações conduzidas pelo tenente-coronel Amadeu Teixeira, comandante do batalhão. Depois de 3 horas, Erilton Cordovil Coelho e Jones Castro Cruz se entregaram à polícia. Com eles, a polícia apreendeu 2 pistolas de calibre 40. Os bandidos foram encaminhados para o 9º DIP. Eles vão responder por roubo triplamente qualificado. Só que a gente sabe que eles não estavam sozinhos. A gente está começando as investigações aqui para conseguir pegar o restante do bando aí. O governo federal vai retomar em 90 dias o controle de 5 portos cedidos para empresários, entre eles o de Manaus. Os portos ficam em Tabatinga, Coari, Itacoatiara e Parintins. Eles foram cedidos pelo governo a empresários, que ficaram responsáveis pela administração, reformas e ampliação. Mas, segundo o DENIT, os locais estão em péssimas condições. O de Parintins precisou ser fechado e passa por reforma custeada pelo Ministério dos Transportes. De todos os portos, o que mais preocupa o governo é o de Manaus. Segundo o DENIT, o local apresenta vários problemas há anos, principalmente
no terminal de passageiros e de atracação de embarcações. E como até hoje a iniciativa privada não solucionou esses problemas, o governo federal quer retomar o controle e já estipulou prazo. Em 90 dias, o porto, hoje privatizado, vai voltar para a União. Claro que vão ter tratativas sobre isso, né? E obviamente, o governo federal vai estar preparado ou para fazer um acordo ou para fazer as demandas jurídicas e institucionais. O que nós não podemos é continuar na situação que está. Um porto que não atende à necessidade do Amazonas, especialmente de Manaus. Uma equipe de transição foi montada. Segundo o governo, o Ministério dos Transportes tem pressa em reassumir o controle dos portos. A portaria do ministro Alfredo determina que ela seja até de 90 dias, mas ela pode se dar em 30, em 45, em 60. Nesse período da transição, nós vamos estar cuidando de ações administrativas, que é para exatamente quando terminar a transição, a gente está dentro do porto já para assumir a operação deles. Em Manaus, o porto é administrado pela família De Carli e recebe todos os navios turísticos. O governo federal pretende ampliar os terminais de embarque e de atracação, exigência da FIFA para a Copa de 2014. Fiscais da Sempab voltaram a combater o comércio ilegal de frutas, verduras e peixes impróprios para o consumo no centro da capital. A blitz foi na Manaus Moderna. Mais de 10 fiscais acompanhados de agentes do Serviço de Inspeção Municipal e de PMs participaram da ação. Peixes eram vendidos próximos de lixo e lama. Os vendedores foram retirados do local, que já funcionava há muito tempo. O produto estava sendo vendido nas calçadas, aí as pessoas aí totalmente embriagadas fazendo esse trato desse peixe e a população realmente comprando, né? E a população tem que nos entender que nós estamos querendo a saúde da população e não o mal. Ontem, fiscais fecharam 2 abatedouros clandestinos, que também funcionavam no centro de Manaus. Segundo a Sempab, esse tipo de ação continua por tempo indeterminado. Daqui a pouco, mais chuva e mais prejuízos na zona oeste de Manaus. E ainda, Amazonas assume um sério compromisso no Dia Mundial de Combate ao Câncer. Você vai ver logo depois do intervalo.